Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como é que vocês estão? Bom, vamos iniciar a leitura de um novo livro, que é da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que é uma contribuição aí muito importante para o movimento feminista negro, tá bom? Hoje eu vou trazer só a introdução para a gente ter uma noção aí do que o livro vai abordar. E a introdução é da Flávia Rios e Márcia Lima, que são as organizadoras do livro, né? Então, lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar aí o link do PDF gratuito e do livro físico, caso você queira adquirir o livro em mãos, tá bom? Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Me segue lá no Instagram, @sueli_dantas, com 2 T's, que lá eu trago curiosidades, eu trago quem foi Lélia Gonzalez e as outras mulheres revolucionárias também, tá bom? Então me segue lá. Vamos lá. Introdução. As leitoras e os leitores têm em mãos uma coletânea inédita da obra de Lélia Gonzalez. Há muito se esperava um trabalho que conseguisse concentrar em um só volume a produção escrita de uma vida inteira da intelectual negra mais expressiva do Brasil no século XX. Neste livro, reunimos em ordem cronológica a maior parte dos ensaios, intervenções e diálogos realizados pela autora no período que compreende 2 décadas, de 1975 à primeira metade dos anos 90. E que marca também os anseios democráticos da nação brasileira e de outros países da América Latina e do Caribe, além das reivindicações por igualdade racial nos Estados Unidos e das lutas por independência dos países africanos. Esses escritos foram recolhidos de várias fontes, dos livros raros que já não mais circulam em livrarias ou quase nunca são encontrados em sebos, sejam físicos ou virtuais, até os artigos publicados nos periódicos da chamada imprensa alternativa, um verdadeiro celeiro para as ideias progressistas, contraculturais e democráticas que invadiram as bancas brasileiras nos tempos incertos e sombrios da ditadura militar. Nos ensaios de Lélia Gonzalez, encontramos suas formulações mais aprofundadas. Neles, é possível entrever suas leituras, referências bibliográficas e a quem a autora se opõe no debate intelectual. É onde expõe de forma mais robusta e erudita a sua formação intelectual. Nesses escritos, seu vasto conhecimento humanista não cede lugar para uma escrita truncada, hermética e, portanto, restrita a poucos leitores. Lélia tem uma elaboração textual fina, às vezes repleta de ironias, por vezes mesclada de ortografia formal com a língua falada. Um misto de coloquialismo e erudição. Em seus trabalhos é possível encontrar simultaneamente citações de referências clássicas da filosofia e das ciências sociais, convivendo com o linguajar popular do latim ao banto, passando pelo que ela chama de português, uma espécie de africanização ou criolização do idioma falado no Brasil, referências à filosofia ocidental, que marcou a sua formação acadêmica. Juntam-se os ditos populares às elaborações dos mestres das escolas de samba, dos conhecimentos produzidos por mulheres trabalhadoras em sua prática cotidiana, numa combinação organizada para gerar polifonia, possibilitando a escuta de múltiplas vozes em diálogo. Assim, no conteúdo e na forma, os ensaios de Lélia Gonzalez dizem sobre a originalidade de seu pensamento. Nesta primeira parte do livro, além dos seus textos publicados, arrolamos artigos inéditos apresentados por ela em congressos internacionais e em importantes universidades estrangeiras. Em jornais da chamada grande imprensa também encontramos artigos críticos da autora, assim como em periódicos do movimento negro e feminista. Esses materiais são chamados de intervenções nesta coletânea, justamente por serem escritos de tomada de posição, artigos curtos, discursos e participações em debates, dos quais ela servia para reagir a polêmicas e controvérsias na mídia e na vida política brasileira.
impacta na leitura de seus textos e discursos transcritos exatamente a atualidade das posições tomadas por ela mais de 3 décadas atrás. Críticas à persistência do racismo e do sexismo na cultura brasileira. A defesa de candidaturas negras e de mulheres desde que ancoradas em representação substantiva e de valores e não apenas descritiva, movida exclusivamente por cor ou gênero, e a importância da autonomia dos movimentos em relação aos partidos políticos. Mas sem deixar de lado a relevância da atuação política institucionalizada em conselhos, em organizações partidárias, no parlamento. Ademais, a autora apresenta posições firmes, hoje talvez comuns entre intelectuais e ativistas experientes na história política e na cultura brasileira, mas que, à época, causaram certa perplexidade, já que vários processos ainda não tinham se desenhado de forma definitiva na nossa jovem democracia. E por falar em democracia, um dos pontos altos desta sessão é o discurso de Lélia Gonzalez na Constituinte, um texto inédito que mostra o papel concreto da intelectual e ativista negra na construção do Pacto Constitucional, baliza primordial para nossa convivência política até os dias de hoje. Reunimos também um conjunto de entrevistas que foram aqui oportunamente chamadas de diálogos, por serem de fato conversas entre a intelectual e os jornalistas interessados em conhecer com profundidade sua trajetória e suas ideias. Aliás, essas entrevistas são verdadeiros depoimentos, ótima oportunidade para quem tem interesse em conhecer aspectos biográficos da autora, uma espécie de autoanálise articulada às interpretações que ela faz do Brasil. Por isso, como um apêndice, a coletânea traz um texto raríssimo chamado A Propósito de Lacan, um estudo analítico muito útil para compreender o interesse de Lélia pela psicanálise. Anos mais tarde, essa imersão ganhará contornos mais originais e criativos em suas reflexões sobre cultura e política no Brasil e na América Latina. Visto por essa perspectiva ampla, por um feminismo afro-latino-americano, título dado a este livro, além da função metonímica, ao tomar um artigo pelo conjunto da obra, busca dar vazão ao esforço da pensadora brasileira em refletir sobre as formas de dominação e resistência da região, escapando das fronteiras hemisféricas, linguísticas e nacionais, visando proporcionar maior conhecimento do pensamento da autora. Pela primeira vez, o público brasileiro terá acesso a alguns de seus trabalhos nunca traduzidos para a língua portuguesa. O apoio brasileiro à causa da Namíbia, Dificuldades e Possibilidades, escrito para o Simpósio Regional da América Latina e Caribe em apoio à independência da Namíbia e posteriormente publicado na revista Afrodiáspora, em 1983. O Movimento Negro Unificado, um novo estágio na mobilização política negra, publicado nos Estados Unidos em 1985. A Mulher Negra no Brasil, publicação póstuma, realizada pelo intelectual cubano Carlos Mouri, em sua coletânea sobre a presença negra nas Américas de 1995. No seu conjunto, a obra de Lélia Gonzalez não faz uso apenas da literatura brasileira, buscando refletir com e a partir dos pensadores e das pensadoras dos países africanos, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina e do Caribe. Em diálogo profícuo com a produção do seu país, a autora faz uma crítica radical aos chamados intérpretes do Brasil, reagindo ao arianismo de Oliveira Viana e ao elogio da mestiçagem de Gilberto Freire, ou mesmo as tintas patriarcais das formulações de Caio Prado Júnior, em seu famoso A Formação do Brasil Contemporâneo. Ela também acompanha de forma atenta e crítica a Escola Paulista de Sociologia, analisando os trabalhos dos estudiosos que investiram no entendimento das relações raciais brasileiras liderados por Florestan Fernandes, e as interpretações que visam dar uma explicação para a especificidade do capitalismo que se estabelecia no Brasil e na América Latina,
tendo como referência a produção intelectual de Fernando Henrique Cardoso. Ainda no campo da sociologia, é digna de nota sua interlocução com o que havia de mais vibrante no pensamento sobre nação e relações raciais, elaborado por Guerreiro Ramos, no Rio de Janeiro. Sem deixar de mencionar a relevante escola baiana, que teve em Tales de Azevedo um dos seus maiores expoentes, justamente por seus estudos sobre a capital soteropolitana, tão visitada por Lélia em suas viagens pelo Brasil. Da produção que vinha sendo realizada pelas pesquisadoras do IBGE, Gonzalez discutia em primeira mão e citava os manuscritos de Lúcia de Oliveira, Rosa Porcaro e Teresa Cristina Araújo Costa. No campo antropológico, ela lia avidamente tanto as formulações culturalistas de Arthur Ramos, como as reflexões estruturalistas formuladas por Roberto da Mata. Este de particular interesse da autora, justamente por suas análises do componente ritualístico, pela dimensão das representações sociais e pela hipótese de inversão das hierarquias socioocupacionais em contextos em que as regras são temporariamente suspensas, como nas festas e no carnaval. Da Europa vieram 3 influências muito importantes para o pensamento de Lélia Gonzalez: o feminismo, em sua versão do segundo pós-guerra, principalmente através das letras de Simone de Beauvoir, em seu aclamado Segundo Sexo, o marxismo, especialmente da escola francesa, que lhe é fundamental para pensar as classes na estrutura social, assim como o conceito de ideologia e consciência, tão caros à geração intelectual brasileira sob a ditadura militar. E, por fim, a psicanálise, que é incorporada às suas reflexões, sobretudo no que diz respeito ao aspecto cultural da dominação e da subversão, em particular por meio da linguagem. Em diferentes momentos de sua vida, Lélia Gonzalez foi à África. Seu diálogo com o continente também não tem caminho único. É possível referir-se diretamente à influência do anticolonialismo, cuja fonte africana emana da produção de Amílcar Cabral, um dos principais teóricos da independência via luta armada para fazer frente ao colonialismo europeu e fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. A esse respeito, note-se sua predileção pelos escritos revolucionários de Cabral, cujos textos foram reunidos em forma de discursos na coletânea de língua inglesa Retourne to de Source, publicada em Nova York em 1973. Outra referência destacada é o autor senegalês Cheikh Anta Diop, pelo qual se encantou e em cujas pesquisas viu a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos sobre civilizações africanas. Lélia demonstrava grande interesse em publicá-lo em língua portuguesa, algo que não conseguiu realizar em vida, mas, de certa maneira, o fez de forma oral, contribuindo para disseminar o legado de Diop nos mini-cursos que realizava com jovens ansiosos por conhecer mais sobre a história da África antes da colonização. Não podemos deixar de mencionar também a produção da eminente antropóloga de origem africana Filomena Chioma Stead, cujos estudos sobre gênero na África Ocidental estiveram na mira da pensadora brasileira, especialmente seu famoso livro The Black Woman Cross Culturally, de 1981. Da América Latina e do Caribe, Lélia Gonzalez estabelece um diálogo e recebe influências interessantes do pensamento feminista dos países americanos. Nas décadas em que se desenvolve sua produção intelectual, participa de vários eventos internacionais. Para um congresso feminista latino-americano ocorrido na Bolívia, em 1988, por exemplo, escreveu o famoso artigo que ora dá título a este livro, trabalho esse publicado originalmente em espanhol. Nele encontramos referências não só às intelectuais latino-americanas, como os próprios movimentos sociais de mulheres campesinas, indígenas e negras, que a autora cunhou amefricanas, em seu célebre artigo A Categoria Político-Cultural de Amefricanidade, também publicado no centenário da abolição da escravatura no Brasil.
Do Caribe e dos Estados Unidos vêm as ideias panafricanistas com que a autora teve contato. Boa parte de suas aquisições intelectuais foi mediada pelo pensador brasileiro Abdias do Nascimento, mas seria precipitado legar apenas a ele sua fonte principal do panafricanismo. É preciso antes revelar seu apreço pela obra mundialmente conhecida de Walter Rodney, historiador e ativista guianense, autor do clássico Como a Europa Subdesenvolveu a África, trabalho que teria impactado não apenas nos escritos de Gonzalez, mas também nos dos demais intelectuais e ativistas da diáspora, especialmente da América Latina, Estados Unidos, Caribe e Europa, sem contar os das jovens nações africanas. Dos intelectuais caribenhos, sobretudo os francófonos, vieram reflexões importantes para Gonzalez desenvolver seu pensamento sobre o colonialismo e as formas de resistência a ele. Nesse sentido, dignas de destaque são as ideias formuladas pelos pensadores da negritude, principalmente Aimé Césaire, da Martinica, criador do movimento da palavra negritude. Da Martinica, aliás, onde esteve em 1990, para um grande intercurso cultural e intelectual, do qual também participou o bloco Afro Ilê Aie. Veio talvez a principal referência caribenha para o pensamento da autora. Frantz Fanon. É dele uma pergunta fundamental que sempre esteve entre as preocupações da pensadora brasileira. Como se dão as formas de subjetivação da dominação? Em termos nativos, os negros são racistas ou internalizam o racismo? Múltipla, Lélia Gonzalez foi de fato uma intelectual pública, com perguntas complexas, referências diversas e com um olhar para as transformações mundiais, mas muito preocupada também com os acontecimentos nacionais. Sem dúvida alguma, podemos chamá-la de intelectual engajada no sentido forte do termo. Esse engajamento, por vezes, encapsulou seus trabalhos em certos temas. Com efeito, embora seja conhecida por tematizar a mulher negra no conjunto de sua obra, outros assuntos merecem destaque em seus escritos por sua centralidade e recorrência, quais sejam a democracia racial, o feminismo, o movimento negro, a questão nacional, a cultura brasileira, a democracia, o racismo, o sexismo e as resistências sociais, culturais e políticas, a organização coletiva e a crítica ao eurocentrismo. Para desenvolver esses temas, ela se valeu de um eclético arcabouço teórico, da história à filosofia, passando pela psicanálise, antropologia e sociologia. Com essa formação complexa e mobilizando conceitos de áreas diversas, buscou a interpretação não apenas da sociedade brasileira, mas também da América Latina. Em muitos de seus textos, o tema da mulher negra é gatilho para se pensar as formas de dominação e as ideologias políticas que replicam representações coloniais, que produzem e reforçam desigualdades no cotidiano. Na compreensão de Gonzalez, ideologias nacionais como democracia racial e miscigenação se reproduziriam por meio de discursos que naturalizariam a experiência da escravidão e seus efeitos deletérios sobre a sociedade capitalista. Nesse sentido, a autora reagia às formulações do pensamento social brasileiro que viam o mestiço como ponto positivo de nossa nacionalidade. Na contramão, ela explicava: na verdade, o grande contingente de brasileiros mestiços resultou de estupro, de violentação, de manipulação sexual da escrava. Por isso existem os preconceitos e os mitos relativos à mulher negra, de que ela é mulher fácil, de que é boa de cama, mito da mulata, etc. e tal. No que toca às ideologias nacionais, Gonzalez comungava juntamente com outros intelectuais negros, a exemplo de Abdias do Nascimento, Joel Rufino, Beatriz Nascimento e brancos antirracistas como Florestan Fernandes e Otávio Iane. A ideia de que a superação do mito da democracia racial era a condição necessária não apenas para o combate ao racismo,
mas também para o estabelecimento da verdadeira democracia política no país. Com relação aos estudos das resistências, a autora brasileira se interessava não apenas pelas lutas políticas do seu tempo, mas também buscava conhecer, através de literatura secundária, os quilombos, as revoltas, as rebeliões e os motins dos negros escravizados. Dois historiadores contemporâneos de sua predileção são recorrentes citados por ela em seus trabalhos, Clóvis Moura e Décio Freitas. Em especial, Rebeliões da Senzala, do primeiro autor, e do segundo, Palmares, A Guerra dos Escravos. Sublinha-se que a leitura sistemática dessas obras não era acompanhada da concordância completa com as ideias nelas contidas. Uma das críticas mais agudas de Lélia se refere à possibilidade não apenas da resistência, mas também da subversão realizada por pessoas escravizadas nas casas grandes. O não silenciamento das formas de insurgência negras na esfera do cotidiano se tornou uma das suas marcas distintivas, em contraste à intelectualidade de sua geração. Na atualidade, Lélia Gonzalez é referência para diversos movimentos sociais, sobretudo antirracistas e feministas. Para as novas gerações, ela é vista como um ícone do feminismo negro brasileiro, sendo cada vez mais influente na América Latina e nos Estados Unidos, e recém-descoberta pelo feminismo europeu, especialmente o francês. Dessa produção renovada sobre o pensamento, 3 abordagens merecem destaque: a decolonial, a interseccional e a psicanalítica. A primeira delas destaca em particular sua crítica ao viés eurocêntrico das ciências sociais e do feminismo ocidental. Essa perspectiva crítica à colonialidade epistêmica faz o pensamento da autora dialogar com as chamadas intelectuais que se baseiam nas epistemologias do sul global, a exemplo de Françoise Verges e Angela Gilliam. Essa linha de análise também garantiu uma interlocução mais orgânica com a produção latino-americana, tornando seu pensamento profícuo em estabelecer diálogos com autoras contemporâneas de diferentes países latino-americanos que pensam a descolonização do feminismo, a exemplo da colombiana Mara Viveiros Vigoya e a dominicana Oki Curiel, entre outros. A segunda linha de pesquisa revisita sua obra sob a perspectiva interseccional, envolvendo as dimensões da dominação sexual, de classe e de raça, articuladas nas formas de opressão e hierarquização racial, bem como na formação da identidade de afirmação coletiva. Esse tipo de abordagem a aproxima ainda mais de autoras como Angela Davis, Patricia Hill Collins e mesmo Kimberlé Crenshaw. Esta última responsável por cunhar o termo interseccionalidade. Nessa linha investigativa, o tema da mulher negra ganha centralidade e as reflexões sobre o feminismo negro passam a ter maior densidade e representatividade na América do Sul, deslocando o debate exclusivamente marcado pela produção desenvolvida pelas feministas negras estadunidenses. Por fim, em suas travessias pela psicanálise, acompanhada principalmente de Jacques Lacan e Sigmund Freud, Gonzalez percorreu esse campo de conhecimento ao lado de 2 discípulos lacanianos que ajudaram a difundir o estudo da psicanálise no Rio de Janeiro, M. D. Magno e Beth Milan. Na esteira desses últimos, elaborou a sua maneira uma reflexão sobre a cultura, criando canais de comunicação entre a psicanálise e as ciências sociais, alinhavando explicações interdisciplinares sem desprezar o que cada área disciplinar é capaz de revelar para a compreensão da realidade. Não sem razão de ser, os estudos que vêm despontando sobre o pensamento de Lélia Gonzalez têm notado com sagacidade o uso que ela faz do arcabouço conceitual psicanalítico, seja para expor a neurose cultural brasileira, seja para perscrutar
o tema da internalização da dominação, em suas formas, significados e práticas. Longe de querer estabelecer reflexões que individualizem o racismo ou que se concentrem na situação específica de cada indivíduo racializado, ela se volta para os efeitos perturbadores do racismo na sociedade, cujos impactos podem ser vistos e sentidos tanto entre os sujeitos dominados quanto por quem exerce a dominação. Da psicanálise lacaniana, lembram analistas da autora, vem a preocupação recorrente com o não dito, o interdito e a dimensão subversiva da linguagem no cotidiano, realizada sobretudo por mulheres no mundo do cuidado, ou seja, na esfera da reprodução social. As 3 abordagens interpretativas se mostram bastante inovadoras e consistentes com o conjunto da obra de Lélia Gonzalez. Além disso, reforçam o vigor da sua produção, tanto no que diz respeito ao enraizamento de seu pensamento às questões próprias do país, como a sua capacidade de dialogar com as linhagens críticas moldadas na contemporaneidade, por sua franca interlocução internacional e sua convicção de que as fronteiras nacionais não passam de ficção social e política forjada pelo mundo colonial e capitalista. Todas essas interlocuções acadêmicas que revelam o vigor do pensamento da autora não ofuscam o grande brilho que ela alcançou com a expansão e difusão do feminismo negro no Brasil e nos demais países americanos. Por essa razão, merece atenção à parte, ainda que breve, o pensamento de Lélia para a constituição do feminismo negro brasileiro atual. Esse livro chega ao público brasileiro apenas no final da segunda década do século XXI. Embora tardio, ele surge num momento muito peculiar do feminismo negro no país, quando está em curso um processo de valorização e reconhecimento da trajetória e da produção intelectual de ativistas negras brasileiras. Esse processo vem de longe e resulta de acúmulos, lutas e engajamentos que ocorrem em múltiplos campos nos quais o trabalho intelectual e a atuação política de Lélia Gonzalez foram fundamentais. No campo da política, tanto em termos de representação como de participação, o forte protagonismo das mulheres negras tem se fortalecido com o crescimento da atuação de uma nova geração de feministas negras que acionam diferentes recursos e ferramentas nas suas formas de mobilização. Não à toa se multiplicam no país os coletivos e eventos que homenageiam Lélia Gonzalez, assim como iniciativas para a divulgação das suas obras. Destacam-se o Memorial Lélia Gonzalez, coordenado por Ana Maria Felipe, que por anos ajudou a difusão do pensamento da autora, e o projeto Lélia Gonzalez, Feminismo Negro no Palco da História, coordenado por Shuma Schumacher e Antônia Seva, cujos resultados são uma fotobiografia com textos de Sueli Carneiro e o vídeo documentário com título homônimo ao livro. A esses esforços somam-se o empenho da equipe da Cultne, um acervo em audiovisual afro-brasileiro que disponibilizou imagens e vídeos de Lélia Gonzalez na internet. E, por fim, o trabalho realizado pela União dos Coletivos Panafricanistas, que organizou parte expressiva da produção da autora no volume intitulado Primavera para Rosas Negras, de 2018. No campo acadêmico, a ampliação do ingresso de estudantes negros e negras nas instituições de ensino superior, propiciada pelas políticas de acesso, fortaleceu e revigorou o debate sobre raça e gênero. Um novo perfil de alunos passou a ocupar os bancos e a cena das universidades, produzindo muito mais do que uma diversidade social e racial do corpo discente. As agendas de pesquisas estão sendo redefinidas pelas inquietações políticas e pelas trajetórias desse público jovem e negro, oriundo de escolas públicas, e o advento e a ampliação das redes sociais vem propiciando um espaço no debate público que tem sido ocupado por jovens feministas negras orientadas por pautas que envolvem não apenas raça, classe e gênero, mas também sexualidade, território, política e outras dimensões organizadoras das desigualdades sociais. É nesse movimento que a obra de Lélia Gonzalez
que sempre foi norte e referência para as gerações mais velhas, tem sido fortemente retomada pelo feminismo negro contemporâneo. As contribuições teóricas e analíticas da autora estiveram em consonância com a produção de intelectuais negras de outros países. Contudo, ela trazia sua marca própria ao pensar e construir categorias a partir da experiência afro-latino-americana. Suas reflexões sobre escravidão, emprego doméstico, mercado de trabalho eram e continuam sendo elementos presentes no debate internacional do pensamento feminista negro. A socióloga Patricia Hill Collins, em seu livro Pensamento Feminista Negro, publicado no Brasil em 2019, elenca um conjunto de características distintivas desse pensamento nos Estados Unidos. Seu texto nos inspira a pensar e a identificar na produção intelectual de Lélia Gonzalez os elementos definidores da formação do pensamento feminista negro brasileiro. Podemos começar pelo próprio termo feminismo negro. Por que falarmos de um pensamento feminista negro brasileiro e não apenas feminista? Ou por que nos definirmos como feministas negras e não somente como ativistas negras ou do movimento de mulheres negras? Muitos depoimentos, relatos e debates sobre essa distinção já foram feitos pelas próprias ativistas. O que é importante é marcar o papel de Lélia Gonzalez na assunção da expressão feminismo negro, a realização da Conferência da ONU no México, ocasião em que os anos de 1976 e 1985 foram declarados como a década da mulher, tornou-se um marco importante para o fortalecimento do ativismo feminista no Brasil, especialmente pela emergência da rede de mobilizações coletivas. É quando surgem os primeiros coletivos autônomos de mulheres negras no Brasil, nos quais Lélia tem uma atuação marcante. Boa parte dos seus textos sobre as mulheres negras foi produzida neste período. O segundo aspecto distintivo do pensamento feminista negro, presente na obra e na trajetória de Lélia Gonzalez, é a articulação entre pensamento e a ação. A autora destaca em seus textos a importância de pensar o feminismo na teoria e na prática. Segundo ela, esse movimento que inovou na agenda de lutas teve conquistas importantes e produziu um debate público essencial ao politizar o mundo privado. Justamente por isso, esse movimento não poderia ser cego às questões raciais. Era necessário, portanto, que as mulheres negras, enquanto coletividade, marcassem suas experiências, fazendo emergir questões relacionadas aos dilemas de raça e classe e às questões históricas e culturais, assim como os diferentes papéis e representações sociais das mulheres a partir da sua condição racial na sociedade brasileira. Um terceiro aspecto, complementar ao anterior, diz respeito à desconstrução de uma perspectiva essencializadora dessas experiências. Lélia pontuava a necessidade da construção de um viés interpretativo a partir do olhar e da experiência das mulheres negras e suas vivências, sem neutralizá-las. Em suas análises acerca das representações sobre mãe preta e mucama, doméstica e mulata, destacava-se a questão dos estereótipos em torno da mulher negra que limitavam seu lugar na sociedade. De mucama a mulata profissional, de mãe preta a doméstica, para as mulheres negras, a linha entre a esfera doméstica e o mundo do trabalho permanecia imprecisa. E ainda permanece, pois trata-se de uma pauta importante na agenda do feminismo negro contemporâneo. Dessa forma, Lélia Gonzalez inaugurou outro texto fundamental do pensar feminista, abordar, enfrentar e desconstruir representações essencialistas sobre as mulheres negras. O quarto elemento marcante de seu pensamento é a sua construção interseccional, que vem chamando a atenção de suas leitoras e leitores atuais. Essa construção é fruto da atuação política de Lélia nas esferas do movimento negro e do movimento feminista, mas também resultado de uma abertura intelectual em comum para os dias de hoje. Ela se nutria de fontes muito diversas, tanto na produção nacional quanto internacional, não ficando presa a um campo disciplinar, o que lhe permitiu conexões e interpretações que contribuíram para que sua análise seja hoje nomeada como interseccional.
Partindo de uma inquietação que norteava sua perspectiva sobre o feminismo negro, a autora mergulhou nas pesquisas sobre a situação econômica da mulher negra. A parceria com Carlos Hansenbalg, ou Belg, propiciou-lhe acompanhar em primeira mão a produção pioneira dos estudos sobre desigualdades raciais, utilizando dados estatísticos. As desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho foram um tema abordado por ela em muitos dos seus textos, mas não por acaso. O mercado de trabalho sempre foi um tema caro ao debate feminista e por isso Lélia Gonzalez se dedicou a incluir a questão racial. Assim, segundo ela, poderíamos identificar de que mulheres no mercado de trabalho esses estudos tratavam. Por fim, com todo esse acúmulo, a autora nos brinda com sua originalidade na construção não só de novas categorias, mas na redefinição conceitual do pensamento e prática feministas. A americanidade, como uma categoria político-cultural que, a seu ver, ultrapassa as barreiras territoriais, linguísticas e ideológicas. Permite construir um entendimento mais profundo de toda a América, contestando a apropriação do termo para definir apenas os estadunidenses. De acordo com nossa autora, há um processo histórico altamente dinâmico presente na americanidade que nos aproxima de outras categorias político-culturais e processos políticos internacionais. A dinâmica de que ela trata, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, é a marca do seu próprio pensamento. Enquanto redefinição conceitual, a construção de um pensamento feminista afro-latino-americano que ela propõe é fruto da combinação do caráter multirracial e pluricultural das sociedades da região, elaborada na americanidade, introduzindo a perspectiva de gênero. A situação das mulheres americanas resulta de processos históricos e contemporâneos de opressões interseccionais, sem querer ofuscar a ação e a reflexão de tantas mulheres negras que precederam Lélia Gonzalez. Ao longo de toda a história de luta e resistência deste país, é inegável o seu protagonismo no que hoje intitulamos feminismo negro. Seu pensamento e ação política nos guiaram para algo que muitas ativistas e feministas negras têm colocado no debate público contemporâneo, o lugar emancipatório da mulher negra. Para a realização desta coletânea foi fundamental a colaboração de várias pessoas a quem somos profundamente gratas. Para a localização, sistematização e organização de grande parte dos escritos de Lélia, contamos com a pesquisa cuidadosa de Pamela Camargo. Um agradecimento todo especial deve ser dado também ao professor Alex Hatz, pesquisador e especialista na obra de Lélia. Agradecemos imensamente a James Woodward, Antônio Sérgio Guimarães, Nádia Guimarães, Graziela Moraes e Camille Giraldi por nos ajudarem a localizar textos em bibliotecas estrangeiras. Agradecemos também a Paulo Henrique Fernandes Silveiras, Matheus Gato, Marco Antônio e especialmente Renata Umaire, esta última pela transcrição e generosidade em ceder o discurso inédito de Lélia Gonzalez na Constituinte. Não poderíamos deixar de agradecer aos editores Ricardo Tepperman e Juliana Freire, bem como a Carolina Falcão e a equipe técnica de Zahar, Companhia das Letras, pelo zelo na produção deste livro. Por fim, somos imensamente gratas a Rubens Rufino por não medir esforços para garantir a publicação do pensamento de sua mãe. Ai, que lindo. É isso, galera. Essa foi a introdução longa, né? Deu aqui 39 minutos. Bom, introdução desse livro aí que vamos iniciar a leitura. E o próximo vídeo é a parte 1, ensaios. Eu estou ansiosa para ler esse livro também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Curta, compartilha, comenta, se inscreve. Vai lá no meu Insta. Na descrição do vídeo vai estar o link, se você quiser adquirir o livro, tá bom? Ah, lembrando, gente, eu não sei falar inglês, tá bom? Por isso que as minhas leituras em inglês são péssimas. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!